Deus seja louvado para sempre e eternamente. Eu quero trazer hoje uma meditação sobre alguns versículos do capítulo 17 do Evangelho de Lucas. Vamos começar pelo versículo de número 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. O que aprendemos neste versículo? Que Jesus era incansável. Que Jesus tinha um projeto a executar e o executou com muita diligência e com muita fidelidade. Ele ia a Jerusalém. Jerusalém foi a cidade onde o Senhor Jesus foi morto. Mas ele amava Jerusalém. A Bíblia diz que ele chegou a lamentar profundamente a triste sorte de Jerusalém porque havia rejeitado a presença dele, a palavra dele e as bênçãos dele. Jesus disse que o grande pecado de Jerusalém foi não conhecer o dia da sua visitação. Mas este versículo fala não somente de Jerusalém, mas também de Samaria e da Galileia. Jerusalém, a cidade que todos amamos e conhecemos. Samaria, a cidade que nos faz lembrar o ódio existente entre samaritanos e judeus. E Galileia, uma região que está profetizada na Bíblia, Isaías capítulo 9, Galileia das Nações, como centro de atividades do ministério do Messias. E isto se cumpriu literalmente com Jesus. Vamos ao verso 12. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro de 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. O que aprendemos neste versículo? Primeiro, entrando numa certa aldeia. Jesus ia para uma cidade grande, que era a cidade de Jerusalém, mas no caminho para uma cidade grande, ele se interessou por uma aldeia pequena. Este é o Cristo que nós conhecemos. Este é o Cristo a quem servimos. O Cristo das grandes cidades, o Cristo das metrópoles, o Cristo das capitais, mas também o Cristo das aldeias, o Cristo dos lugarejos, o Cristo dos arrabaldes. Ele poderia ter nascido em Roma, ele poderia ter nascido em uma cidade de profunda expressão geopolítica, mas ele nasceu em Belém, dando-nos a entender não somente a sua humildade pessoal, como também a porta que ele estava abrindo para as pessoas humildes aqui na terra. Jesus, que vai a Jerusalém, uma grande cidade, entra numa certa aldeia, numa aldeia pequena. A Bíblia diz que saiu ao encontro de 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Há duas coisas mais a ver neste versículo. Uma delas é, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. Esta era a grande satisfação de Jesus, que alguém o procurasse, que alguém saísse ao seu encontro, que alguém o descobrisse, que alguém se aproximasse dele. Que coisa linda! Ainda hoje é o desejo de Jesus que nós dele nos aproximemos. Ainda hoje é o desejo de Jesus que nós saiamos ao seu encontro. Ainda hoje é o desejo de Jesus que nós preguemos o Evangelho, que mostremos Jesus e que esse Jesus cause impacto na vida das pessoas e que as pessoas possam realmente sair ao seu encontro para receber tudo aquilo de que estão necessitados. Finalmente, o versículo, que é o 12, diz, pararam de longe. Por que pararam de longe? Porque eram leprosos. Por que pararam de longe? Porque a lei não lhes permitia aproximar das pessoas. Por que pararam de longe? Por cautela, por disciplina, pararam de longe. Porém, nós vamos ver algo mais tarde que faz com que Jesus quebre os regulamentos a fim de que exerça a sua infinita misericórdia. Verso 13. E levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Há duas coisas muito interessantes neste versículo. Primeiro, eles eram leprosos, eles saíram contra Jesus, eles pararam de longe, mas eles levantaram a voz. Eles levantaram a voz. A importância de levantar a voz
Isto significa, eles não estavam cochichando como quem estivesse sussurrando uma palavra que não pudesse ser ouvida por outras pessoas, pela multidão, por alguém. Eles levantaram a sua voz. É muito interessante perceber isto. Há pessoas que não gostam, muitas vezes, dos cultos pentecostais, porque as pessoas levantam a sua voz. Mas levantar a voz significa que a pessoa está deixando sair de dentro de si o clamor que está escondido na alma, a fim de, em forma de palavras, alcançar Jesus e dele receber a resposta à sua necessidade. É interessante notar que há 3 descobertas dos leprosos relacionadas com a pessoa de Jesus. Primeira, eles sabiam o nome de Jesus, porque disseram Jesus. Eles reconheciam a autoridade de Jesus como mestre. Mas ainda importante é que eles descobriram que havia um senso profundo de misericórdia em Jesus. Então, número 1, Jesus. Número 2, mestre. Número 3, tem misericórdia de nós. Ou seja, Jesus, mestre misericordioso. Número 14. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E ele, vendo-os. É muito interessante notar que várias vezes nos evangelhos está escrita esta forma de Jesus trabalhar. Jesus olhava para as pessoas, Jesus via as pessoas, mas a visão de Jesus, o olhar de Jesus era superior a qualquer outra visão, ao olhar de qualquer outra pessoa, porque no seu olhar estava a misericórdia e na sua visão estava esboçada a compaixão e a autoridade para fazer qualquer tipo de milagre. Já disse, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Este é um caso especial em que Jesus não repreende a enfermidade. Este é um caso especial em que Jesus não dialoga com as pessoas. Este é um caso especial em que os leprosos se apresentam, clamam e já diz, não, pode ir. Ou seja, vocês já estão com a bênção na mão. Quantas maneiras diferentes existem de Jesus trabalhar? Nós, às vezes, queremos bitolar o Filho de Deus. Às vezes, queremos que Jesus atue somente de uma forma, somente de uma maneira. Se Jesus não fizer assim, eu não aceitarei. Ou então, eu aprendi assim e não mudarei absolutamente a minha maneira de entender. Mas, para cada milagre, Jesus tem um propósito. Para cada milagre, Jesus tem uma estratégia. Para cada milagre, Jesus tem uma tática de ação. Coisa linda. Ok, tem misericórdia de nós? Então podem ir. E mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Nós temos um outro caso na Bíblia de pessoas que receberam a bênção quando atenderam a ordem de Jesus, não para se afastar dele, mas para ir a algum lugar que era a sua destinação oferecida, proposta, apresentada por Jesus. Por exemplo, aquele cego, Jesus disse para ele ir ao tanque de Siloé. Enquanto o cego estava indo, ele possuiu a bênção. A Bíblia diz que quando ele voltou vendo. A Bíblia também diz que Jesus chamou aqueles homens que cuidavam de atender às necessidades da casa onde se celebrava o casamento, lá em Caná da Galileia. Jesus disse para aqueles serventes encherem as talhas e fossem apresentá-las ao mestre-sala. E enquanto eles foram, enquanto eles iam, enquanto eles caminhavam, o milagre aconteceu. Se você não receber o milagre exatamente naquele minuto em que você pede ao Senhor, você pode receber no próximo minuto, na próxima hora, no próximo período de tempo. Mas é preciso, muitas vezes, fazer um pequeno gesto para demonstrar que nós estamos obedecendo ao Senhor e indo eles ficaram limpos. Maravilha. Agora eu passo para o versículo 15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Eles foram curados enquanto iam. Eles foram curados enquanto se dirigiam aos sacerdotes. Que iriam eles fazer diante dos sacerdotes? Que iriam eles dizer aos sacerdotes? Aqui está o grande gesto de fé. A obediência da fé, expressão usada
por Paulo, por exemplo, em Romanos capítulo 1, versículo 3. Obediência da fé. Ou então vamos lá para Hebreus capítulo 11, que diz que Noé pela fé obedeceu. É a mesma coisa. Obediência da fé. Fé que não obedece não é verdadeira. Fé que não obedece não é genuína. Fé verdadeira obedece e, obedecendo, é atendida nas suas necessidades. Muito bem, nas necessidades que quer possuir. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Não, aqui não significa que só um estava são, mas significa que só um voltou. Esta viagem de volta para Jesus é muito emblemática, é muito significativa. Duas caminhadas. Primeiro, eles foram aos sacerdotes para que os sacerdotes atestassem sua cura. E continuaram o seu caminho, continuaram sua vida regular e normal, porque estavam curados. Mas um deles, vendo que estava são, ou seja, ele valorizou a sua cura. Ele se entusiasmou com o seu milagre. Ele deu uma consideração muito especial ao benefício que havia recebido do Senhor. Ele voltou glorificando a Deus em alta voz. Interessante. Voz alta para pedir, mas voz alta para agradecer. Voz alta para suplicar e voz alta para expressar gratidão. Quantas vezes nós temos voz alta unicamente para pedir, mas não temos voz alta, às vezes nem baixa, para agradecer? O registro desse milagre na Bíblia nos dá, portanto, preciosas lições. Vamos ao verso 16. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. Coisa bonita. Da primeira vez que ele e os 9 chegaram a Jesus, eles ficaram de longe, porque estavam leprosos. Agora, este homem curado chegou a Jesus e ficou bem de perto e caiu aos pés de Jesus. Que extraordinária lição para nós. Caiu aos seus pés. É nos pés de Jesus que está realmente concentrada toda a oportunidade que nós temos de expressar o tributo da nossa gratidão, de manifestar o nosso sincero agradecimento por tudo aquilo que Deus fez em nosso favor. Voltou glorificando a Deus em alta voz. Verso 16 diz: E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. Dando-lhe graças. Humildade, reverência, gratidão. Que coisa preciosa! Humildade. Caiu aos seus pés. Reverência, com o rosto em terra, dando-lhe graças. Gratidão. Será que nós estamos possuídos dessas 3 expressões de gratidão a Deus? Será que nós estamos possuídos dessas 3 virtudes e com elas exercer, então, o nosso dever de cultuar ao nosso maravilhoso Jesus? Agora, o versículo 16 conclui dizendo: E este era samaritano. Esse pequeno detalhe nos faz lembrar que os samaritanos não se davam com os judeus. Este pequeno detalhe nos faz entender 2 lições. Primeira, qualquer pessoa que tenha fé pode ser abençoada por Jesus, mesmo que seja um samaritano. Não importa quem a pessoa é. Se tem fé, Deus vai lhe atender. A outra coisa importante é que Jesus não vê barreiras. E se as vê, quebra-as imediatamente. Jesus quebrou as barreiras. Jesus abençoou aquele homem que era samaritano. A Bíblia não diz se os outros eram ou não eram de samaritanos. Mas este era samaritano. Versículo 17. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? Este é o título da mensagem que eu trouxe. Vocês já viram lá na apresentação. Não sei se algumas pessoas foram despertadas por esse título. Não foram 10 os limpos? E Jesus faz uma pergunta. E a pergunta que eu deixo aqui para cada visualizador desta postagem: onde estão os 9? Onde estão os 9 que foram curados e não voltaram? Onde estão os 9 que deixaram de ser leprosos para sempre? Onde estão os 9 que não quiseram novas bênçãos do Senhor? Onde estão os 9
que souberam gritar para pedir, mas não souberam nem mesmo falar baixo para agradecer. Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. A Bíblia Sagrada dá muito valor a esta palavra estrangeiro. E é muito interessante notar que desde o tempo da lei de Moisés, Deus já havia recomendado a Israel que fosse muito cauteloso, que não virasse as costas para o órfão, para a viúva e nem para o estrangeiro. Mas sob uma outra perspectiva, às vezes os estrangeiros são aqueles que não querem, na verdade, conviver conosco, não querem partilhar conosco não somente suas necessidades, mas também sua eventual abastança. Jesus disse, se não esse estrangeiro, então Jesus vira-se para aquele ex-leproso e diz, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Da primeira vez que Jesus mandou ir ao sacerdote. Para ele era um lugar definitivo, definido, específico. Era para apresentar-se como um leproso que havia sido curado. Agora Jesus disse aonde ele deveria. Levanta-te e vai. Vai viver a tua vida. Vai continuar o teu caminho. Vai realizar aquilo que tu tens proposto no teu coração. Vai juntar-te aos teus, dos quais estavas eventualmente separado por causa da tua lepra. Vai com fé, vai com alegria, vai com gratidão. Vai e desfruta da bênção que tu acabas de receber. Onde estão os 9? Deus permita que os 9 estejam perto de nós. Deus permita que nós possamos encontrar estes 9 para ajudá-los a voltar a Jesus. Mas a nossa posição sempre deve ser esta. Nós não vamos simplesmente ficar do lado dos 9. Podem voltar, podem não voltar. Nós vamos ficar como aquele que, havendo sido curado por Jesus, voltou para agradecer. Você pertence a este lado da gratidão? Ou você está na fileira dos 9 ingratos? Quem recebe de Jesus uma bênção e não volta para agradecer, recebeu uma bênção. Uma bênção, mas apenas uma. Mas quem receber uma bênção, volta a Jesus para agradecer, tem uma nova bênção. É assim que Jesus multiplica as nossas bênçãos. Recebemos uma e agradecemos. Agradecemos uma e temos direito à segunda. Agradecemos 2 e já vem a terceira. Agradecemos 3 e já vem a quarta. Vamos fazer uma coleção de bênçãos na nossa vida? Como fazer? Somente pedindo? Somente crendo? Não. Sobretudo, agradecendo. Onde estão os 9? Deus a todos abençoe, em nome de Jesus.